Começando mais uma aula, e na aula de hoje nós vamos falar sobre Expand e Image Trace. Para começar a falar sobre Expand, se você vem do CorelDRAW, se você já trabalhou com CorelDRAW, você deve conhecer o converter em curva. É um modo de você transformar um elemento em objeto. Assim, quando você manda para uma outra pessoa, ele não perde a forma original que você criou. Tá? Por exemplo, eu tenho uma fonte no meu computador e eu não converti em curva. Então, quando eu mando esse arquivo com essa fonte que eu tenho no meu computador para uma outra pessoa, e essa outra pessoa abre esse meu arquivo e ela não tem a mesma fonte no computador, automaticamente essa fonte vai mudar. Então, o seu layout ele vai perder as características. Para que isso não aconteça, você precisa converter essa fonte em curva. No Illustrator não se converte em curva, e sim se expande. Existem várias aplicações da básica à avançada de usar o Expand. Tá? Como esse curso é um curso básico, eu vou te mostrar a aplicação básica dessa ferramenta, tá ok? Para exemplificar isso, eu vou criar aqui uma estrela. Eu tenho aqui uma estrela. Eu vou mudar aqui a cor da estrela para vermelho e do lado de fora eu vou colocar um amarelo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o contrário. Agora eu quero que o contorno dessa estrela seja bem mais grosso. Aqui. O que você vê aqui? Uma estrela amarela com contorno grosso. Tá? Se eu der um Ctrl Y, você vai ver os bastidores dessa estrela, você vai ver que só tem uma linha fina aqui. Tá? Se eu quisesse fazer algo mais criativo com essa estrela, eu não conseguiria. Para fazer algo mais criativo com essa estrela, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir em Object e você vai encontrar aqui o Expand. Então, quando você dá um clique, ele vai te perguntar o que você deseja expandir. O preenchimento e o contorno, ou você pode desmarcar e pode deixar só o preenchimento ou só o contorno. No meu caso, eu quero expandir os dois. Então, eu deixo os dois marcados, dou um OK e olha aí. Eu tenho agora, vou dar um Ctrl Y, eu tenho agora uma estrela com a marcação daquele contorno mais grosso. Eu tenho a parte de dentro e a parte de fora. Tá vendo aqui? A estrela estava assim. E com o Expand, ele expandiu o contorno e agora eu tenho o contorno em forma de objeto também. Tá? Agora, se eu quiser fazer algo criativo com essa minha estrela, por exemplo, mexer aqui nas propriedades dos braços da minha estrela, eu posso mexer livremente. Você vai usar muito durante a sua carreira, tá? A ferramenta Expand, tá ok? Agora, outra forma de utilizar o Expand é o seguinte. Eu vou criar aqui um texto e digamos que a primeira aplicação é você converter isso para essa fonte, né, essa tipografia, essa frase para objeto, para você mandar lá para a gráfica ou mandar para alguma pessoa, já levando em consideração que ela não tem a mesma fonte. A segunda aplicação é que se você quiser estilizar essa fonte, você não tem como mexer na fonte. Então, você vem em Object, Expand, OK. E aqui agora, você já pode dar uma estilizada na fonte, porque a fonte deixou de ser um arquivo de fonte e passou a ser um objeto que você pode manipular da forma que você achar mais interessante, tá vendo? Eu tenho aqui, eu posso eu posso personalizar ela de diversas formas diferentes, tá? Eu posso chegar esse aqui mais para baixo, eu posso criar inúmeras coisas utilizando, transformando o meu arquivo original
em um objeto vetorial, né? Em um objeto para mim poder manipulá-lo. Bom, já falamos do Expand, agora nós vamos falar do Image Trace, tá? Eu separei para você, eu vou pegar aqui dentro do meu computador, eu separei para você uma imagem. Imagina se eu estou criando um layout, tá? E eu quero inserir essa flor no meu layout. Meu layout está todo bem feito, está todo vetorizado, foi criado no Illustrator e eu preciso inserir a flor nesse layout. E eu vou pegar essa imagem aqui que eu peguei da internet e vou inserir. Imagina que você está fazendo uma placa para um bar e você tem que colocar os cartões de crédito lá embaixo. Aí você pega uma imagem lá na internet em PNG com fundo transparente e coloca, e quando o cara for imprimir num tamanho grande, a sua imagem vai acontecer isso, ó. Ela vai ficar toda distorcida. Por quê? Porque aqui, como você já sabe, quando você tem uma imagem, a imagem ela depende de resolução. Ela é formada por pixel e depende de resolução. Um vetor ele é formado por cálculos matemáticos. Aí você vai perguntar, tá, e daí? Como você vai conseguir transformar essa imagem em vetor? Eu vou ter que vetorizar tudo manualmente? Em certos casos, tá? Primeiro, o primeiro caso, eu não tenho tempo para vetorizar essa flor toda à mão, usando a caneta. Então, eu vou usar a Image Trace. O segundo caso é o seguinte, poxa, é uma imagem preto e branco, é um desenho não tão complexo, então o Image Trace já me resolve. Se você tiver tempo para você vetorizar, eu te aconselho a vetorizar, tá? Eu estou falando isso porque tem muito designer que é profissional e que ele acha que vetorizar é traçar a imagem automaticamente. Não, vetorizar é como você aprendeu na aula de caneta. Você vir com a canetinha aqui e vetorizar tudo bonitinho, tá? O que eu vou te ensinar agora é uma ferramenta do Illustrator porque você precisa aprender, mas eu não estou te falando para você pegar todas as imagens e vetorizar utilizando esse método. Isso é num caso bem específico, quando você acha que existe a necessidade de você fazer um traçado mais rápido, tá? Então fique bem claro isso. Então eu tenho a minha imagem e quando eu clico em cima de uma imagem dentro do Illustrator, ele te dá essa opção aqui, ó, Image Trace, tá? Se você der um clique aqui, ó, o Illustrator ele vai fazer os cálculos matemáticos e agora ele já transformou minha imagem em vetor. Eu vou ampliar para você ver, ó, que agora eu tenho um vetor. Realmente eu tenho um vetor. Eu posso ampliar do tamanho que eu quiser, que ele não vai distorcer. Então agora ele é uma imagem que não depende mais de resolução. Aí você fala assim, poxa, mas Carlos, agora criou uma imagem que eu não posso mexer. Eu queria tirar esses detalhes de dentro. Como eu vou fazer? Aí nós vamos unir o que você aprendeu um pouquinho antes, o Expand, tá? Eu selecionei, vou vir em objeto, expandir, eu vou dar um OK e agora eu já posso ter o controle de tudo. O segundo passo é você clicar aqui, ó, você desagrupa uma vez, desagrupa a segunda vez, você vai eliminar essa caixa aqui que é o fundo branco. O Illustrator ele identificou que tinha um fundo e o que ele fez? Ele rasterizou esse fundo também, ele traçou esse fundo, então eu vou tirar e agora eu tenho todos os elementos que eu posso manipular. Sempre ele deixa uma sombra, você, quando apaga um você tem que apagar o outro, ó. Tá aqui a minha imagem que eu tinha, ela já está vetorizada, tá? Agora outra coisa, eu vou voltar aqui até o formato de imagem. Quando você tem uma imagem e eu te mostrei aqui, ó, que você pode clicar aqui e você traçar essa imagem. Agora você tem outras opções. Aqui do ladinho você tem uma setinha que quando você clica, ele vai te perguntar qual o tipo de imagem que você está trabalhando. Você está trabalhando com uma imagem de alta resolução, você quer um traçado com uma fidelidade maior, tá?
você quer um traçado com uma baixa fidelidade, que ele vai ser mais rápido. Você está trabalhando com uma imagem de 3 cores, de 6 cores, de 16 cores, ela tem sombra. Então, eu te aconselho você pegar várias imagens na internet, tá? Vários desenhos, e você testar um por um para você sentir qual é o resultado que o Illustrator ele te proporciona, tá ok? Eu não vou fazer um por um, porque eu acho que seria perder tempo você mesmo, já para pegar prática, para você entender melhor a ferramenta. Você pode ir na internet, pega um desenho, joga aqui para dentro e vai testando cada uma dessas opções, tá ok? Então, é isso, eu vou ficando por aqui e nos vemos já já na nossa próxima aula.